estávamos falando de relações comerciais internacionais. Falamos que existem 3 áreas no globo onde existe uma maior troca, uma maior influência aí de trocas comerciais, né? Enfim, do comércio, a nível comercial. E aí falamos da América do Norte, e sobretudo aqui Estados Unidos e Canadá, né? Principalmente os Estados Unidos, porque é a maior economia do mundo. Aí eu disse, pessoal, vamos para aqui, aí acabou a aula. Pronto. Vamos falar agora da Europa, né? Dentro aqui dessa outra... Opa, Ana Beatriz, você deu um zoom aqui, por quê? Espera aí. Opa! Pronto. Essa porção aqui, ó, eu acho que eu reduzi. Essa porção aqui é a Europa, não é isso? Europa. Aí tem uma partezinha aqui da Rússia, que faz parte da Europa, né? A Rússia é um país transcontinental, tá em 2 continentes, uma parte na Europa e a maior parte na Ásia. Mas, enfim, tudo isso aqui é a Europa. E aí, imagina a coisa. Eu tenho um outro canto aqui, um outro polo de grande influência de relações comerciais, que é a Europa. A Europa, principalmente o quê, professora? Principalmente a Europa ocidental. Professora, o que é ocidental? Oeste é o ocidente. Nós estamos no mundo ocidental, porque estamos a oeste de Greenwich, principal meridiano que corta a Terra em 2 hemisférios, né? Hemisfério oriental, a parte leste, e a parte ocidental, que é a parte oeste. Então, tudo que eu falar assim, oeste, vocês pegam sua mão esquerda e botam aqui, ó, no mapa na parte aqui da Europa. Então, você vai entender que é a Europa ocidental. França, a maior economia da Europa, Alemanha, depois nós temos aqui o papel também do Reino Unido, da França, Itália, né? Temos várias economias aqui. Holanda também, ó, Holanda, né? Bélgica, né? Suíça, Suécia, Noruega, um dos maiores IDHs do mundo, né? Geralmente fica em primeiro, segundo, variando aí. Então, dentro dessa parte aqui, eu poderia destacar vários países dentro da Europa, né? Principalmente na Europa ocidental, na parte mais a oeste da Europa, que são muito influentes a nível de relações internacionais comerciais. Saindo um pouquinho da Europa, segundo lugar, né, de grande fluxo de relações comerciais. Terceiro lugar, qual seria? Terceiro lugar aqui no mundo. Eu estou em qual continente agora? O continente é esse? Que está a China. Qual é o continente? Ásia, né? Ásia, continente asiático. Dentro da Ásia, a Ásia é um outro polo de grandes relações internacionais comerciais. Professora, a gente pode falar de quem aqui? A gente pode falar da China, que é a segunda maior economia do mundo. E, no caso, o próximo tópico do livro vai falar exatamente sobre esse país. Poderemos falar também do Japão, que até pouco tempo era a segunda maior economia do mundo e foi passada aí pela China. Mas até 2010, né, o Japão ainda figurava como a segunda maior economia do mundo. Aí a China pegou e passou na frente. O Japão, hoje em dia, é a terceira maior economia do mundo. A quarta, no caso, é a Alemanha, né, que é a maior economia da Europa. Sim, aí vamos lá. Então, aqui a gente poderia falar só desses 2 países, professora? Não. A gente poderia falar dos tigres asiáticos também, né, que são países que crescem muito hoje em dia a níveis econômicos, principalmente industriais, né, na exportação, produção e exportação de produtos industriais. Exemplo, Hong Kong, que é uma regiãozinha que pertence à China, é um tigre asiático, não é considerado um país, faz parte, é uma região administrativa pertencente à China, tem uma certa autonomia, digamos assim, Hong Kong. Hong Kong, essa regiãozinha onde o mouse está aqui embaixo, ó, Hong Kong. Aí tem Taiwan também, Taiwan se considera um país, mas a China diz que pertence a eles. O mundo não reconhece ainda Taiwan como um país, mas eles têm um governo próprio, eles têm uma estrutura própria ali de governo e de sociedade. Mas a China diz que pertence a eles e eles dizem que são independentes. Enfim. E a ONU não reconhece. Mas Taiwan é também um tigre asiático. Outro tigre asiático, professora, Coreia do Sul, aqui, ó, bem pertinho do Japão, bem pertinho da China, é outro tigre asiático. O que mais? Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Singapura, é um país bem pequenininho. Oh my God. É por aqui. Mas é tão pequenininho que não pega não, o mouse não. É um país bem pequeno. Olha, Malásia também é um novo tigre, Indonésia é um novo tigre asiático, Filipinas é um novo tigre asiático. Esses países do sudeste da Ásia, essa parte entre o leste e o sul da Ásia, é uma área muito próspera hoje em dia no ramo de comércio, né, de atividades comerciais, industriais, muito próspera. Pronto, então falamos de 3 regiões que são muito influentes no mundo a nível de relações internacionais, que são América do Norte, Europa, principalmente a Europa Ocidental, e países da Ásia, sobretudo a parte aí da Ásia do Sudeste Asiático. Beleza? Então, vamos lá.
Beleza. Outra coisa que está acontecendo muito hoje em dia é que dentro dessas áreas aí, tanto na América, quanto na Europa, quanto na Ásia, está havendo um grande fluxo de mercadorias também intra-regional. Tipo, dentro de cada região dessa, está havendo também uma grande troca aí de produtos dentro de cada região, intra-regional. Porque existem dois tipos de comércio bem específicos. O comércio extra-regional, que vai além da sua região, onde você está situado, e o comércio intra-regional, que acontece dentro da região onde você está situado. Deu para entender esse mapa? Deu? Entenderam que quanto maior a setinha, maior o fluxo de mercadorias? Entenderam isso, né? Sim. Europa, América do Norte, Ásia, estão vendo aí, né? Aí agora vamos falar sobre grandes potências econômicas atuais. Nessas grandes potências econômicas atuais, é falar de quem, principalmente? Qual país que vai dar destaque aí no livro? A China. A China, né? Beleza. Estados Unidos também. Estados Unidos também. Estados Unidos é a maior economia do mundo, no caso, não é isso? Maior economia, mas na verdade a China é um dos países que mais crescem hoje em dia a nível de comércio, né, de transações comerciais, financeiras, de capitais no mundo inteiro. Vai dizer o seguinte, que desde o ano 2000 a China é um dos países que mais cresce no mundo. No ano de 2010 ela se tornou o país que mais produz e exporta produtos industrializados. Então, os made in China, né? Made in China. Né? Eles invadiram o mundo, né? Em qualquer parte do mundo você vai encontrar um produtozinho chinês. Hoje em dia, eles são um país líder na produção e exportação, ou seja, venda de produtos industriais. São eles. Embora não sejam ainda a maior economia do mundo, mas existe uma estimativa, né, a nível econômico que a próxima maior economia do mundo, né, os Estados Unidos está perto aí de perder essa posição de primeiro lugar para a China. E que no futuro próximo, será daqui a 2025, 2030, talvez a China ultrapasse os Estados Unidos para ser a maior economia do mundo. Desde 2000 é um dos países que mais cresce. Tem vezes que a China, já teve ano que a China cresceu 10% a níveis econômicos, 10% da sua economia. E isso representa muita coisa. Só para vocês terem noção, o Brasil está tentando crescer hoje, esse ano, na verdade, 1% na sua economia. A China é um dos países que consegue crescer até 10% na sua economia. Então, tipo, isso é muita coisa. Se a gente juntar a economia dos Estados Unidos e a economia da China, né? Se a gente juntar aí, tipo, todo tipo de exportação, todo tipo de venda de produtos que eles fazem, todo tipo de compra que eles fazem, tanto o volume de importação, que é a compra, quanto exportação, que é o que você vende, se a gente juntar o volume de importação com exportação desses dois países, só desses dois países, nós temos aí quase 200 países no mundo, né? Mas se a gente juntar só esses dois, Estados Unidos e China, dá mais ou menos 40% de toda a economia do mundo. Diga aí. De tudo que eles compram e vendem, juntando tudo que eles compram e vendem, esses dois países só, dá mais ou menos 40% do PIB internacional, do PIB mundial, ou seja, da economia do mundo inteiro, 40%. Quase 50%. Quase metade. Exatamente. Quase metade da economia do mundo é promovida apenas por dois países, Estados Unidos e China. Para vocês verem como eles são... eles têm figuram aí como atores principais, né? Não são coadjuvantes. E falando respectivamente agora sobre a China, como eu já falei, é a segunda maior economia do mundo, mas é um dos países que, assim como os Estados Unidos, vem diversificando muito sua economia. Como assim diversificando? Eles vêm investindo em vários setores, tanto de produção agrícola, quanto produção mineral, quanto produção industrial. Eles vêm investindo maciçamente. E também na produção e exportação de determinados tipos de serviços, né, que são prestados por empresas chinesas, né, empresas tanto estatais, públicas, quanto empresas privadas chinesas. E aí, professora, vai falar o seguinte, vai dizer, o livro não cita, mas vocês podem escrever aí. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Hoje em dia, não é mais os Estados Unidos, é a China. E a China investe muito aqui no Brasil, eles compram muito de 3 setores no Brasil, 3 setores. Eles investem maciçamente em construção civil, mineração e energia. Esses 3 setores desbancam aí os maiores investimentos chineses no Brasil. Eles investem muito. Por que, professor, eles investem tanto em mineração? Porque vai servir para a indústria deles? Exatamente. Eles investem tanto em energia, por quê? Porque eles necessitam para a indústria? Exatamente. Eles investem muito em construção civil, em obras,
Por quê? Porque vai servir para instalação de indústrias também, serviços que eles prestam. Exatamente. É por isso que eles investem mais nesses setores. A China não é um país que investe apenas no Brasil, né? É um país que está investindo em áreas específicas no mundo, principalmente na América Latina, né? E dentro da América Latina, muito no Brasil. E eles estão investindo muito também na África. É um dos países que mais investe dinheiro, money, dentro da África hoje em dia, em países africanos, é a China. Investindo maciçamente em mineração, né, em infraestrutura, para se instalar ali em alguns países, para produzir cada vez mais, para vender mais produtos, para lucrar cada vez mais. Já falei disso. Agora vou falar do BRICS. BRICS é uma sigla, né? Obviamente. Essa sigla foi criada no ano de 2001, através de uma pesquisa que houve, um carinha chamado Jim O'Neill, não precisa gravar esse nome, né? Ele é um cara muito influente para essa questão do entendimento do BRICS, mas você não precisa gravar, não. Esse cara chamado Jim O'Neill, ele fez uma pesquisa para um banco chamado Goldman Sachs. Não sei se eu estou pronunciando correto, mas enfim, o nome do banco é Goldman Sachs. No ano de 2001, esse banco ele queria saber quais economias no futuro iriam crescer mais em níveis econômicos. O que é que um banco de investimento faz, professor? Investe, obviamente, não é um banco de investimento? Então, esse banco queria saber quais países no futuro, no ano de 2001, né? Eles queriam saber quais países iriam crescer mais, né? Oxi. Então, como é que eu vou saber isso? Fazendo a pesquisa. Então, esse carinha, o Jim O'Neill, ele investigou os países do mundo que mais estavam crescendo, que mais iriam crescer. E aí ele viu que 4 países iriam crescer muito. Seriam os países que ele denominou de BRIC. Professora, então, no início não era BRICS? Não, não era. Era BRIC. Quem era o BRIC? Era Brasil. As iniciais um inicial de cada país. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia e C de China. Se vocês quiserem colocar aí, para vocês não esquecerem, descendo assim, Brasil, Rússia, Índia e China. Professora, o BRIC é um bloco econômico? Não, eles não são um bloco econômico. Pode anotar no livro de vocês. O BRIC ainda não é um bloco econômico. Mas, professora, eles são realmente uma junção de países, eles se reúnem, tipo, os presidentes desses países se reúnem, fazem... Espera aí, que Karen está tentando entrar em 2, não? Pronto, já botei. Eles se reúnem anualmente, fazem reuniões para decidir sobre projetos de integração entre eles, de junção aí de cooperação econômica, política, em áreas de saúde, educação, Ana Beatriz, ciência, tecnologia. Oi. não é um bloco de economia? Não é um bloco econômico, não é. Porque eles ainda não têm um estatuto, tipo algo formalizado dizendo que eles são um bloco econômico. Eles são considerados um organismo multilateral, formado... O que seria um organismo multilateral? Tipo, uma reunião é um organismo onde se participam vários países e decidem sobre assuntos em comum entre eles, para favorecer a economia deles, ou relações diplomáticas de país deles, ou então até relações culturais, relações do ponto de vista da ciência, né? Investir em pesquisa científica, ou então investir em pesquisa científica para produzir produtos, enfim, mas eles não são ainda um bloco econômico. Na verdade, surgiu através de uma pesquisa que um banco fez no ano de 2001. Aí esse banco divulgou a pesquisa, né? Divulgou, tipo, fez um documento escrito bem bacaninha e divulgou para a mídia internacional. Aí esses países ficaram sabendo e fizeram, cara, se a gente se juntar vai ser bacana, né? Tipo assim, a gente pode se juntar para coordenar uma política aí de economia entre a gente, podemos reduzir a taxa de imposto sobre o produto que a gente vende, que a gente compra entre a gente, entre a nossa parceria, entre a nossa galera. E aí eles se uniram, formando planos de cooperação entre eles. Mas ainda não houve uma formalização para se criar realmente um bloco econômico. Eles são uma união de países. Professora, então o Szinho de BRICS vem de quem? Quem é o S? Eu ia perguntar isso agora. Quem é o S? É South Africa. South Africa. Vou botar aqui para vocês. Quem é South Africa, hein? South Africa. Quem é South Africa? Já foi considerada e ainda hoje é considerada a maior economia, tipo a economia mais próspera da África, do continente africano.
A economia é uma economia emergente e é uma das que mais crescem na África hoje em dia. É a África do Sul. A África do Sul, South Africa é a pronúncia em inglês, né? Ó, South Africa. Significa dizer África do Sul. Não é não? South Africa é a África do Sul. Então, vamos lá. Então, professora, quando é que a África do Sul entrou para esse grupo aí de países chamado BRICS? Quando é que o BRIC se tornou BRICS? No ano de 2011. Pode anotar no livro de vocês. No ano de 2011, a África do Sul ingressou nessa cooperação de países, nessa união de países, se tornando BRICS. Mas no início, né, desde 2001 até 2011, até a entrada mesmo da África do Sul, era só BRIC. Era só BRIC. Hoje é que é BRICS. Você pode repetir? Bote aí. No ano de 2011, o BRIC se tornou BRICS, com a entrada da África do Sul. Pronto. Tô pronto. Professora, quando é que esses países começaram a se reunir, né, a conversar aí sobre planos de ação mútua entre eles? No ano de 2006, através dos chanceleres de cada país, né, tipo representantes de cada país, em uma assembleia que houve na ONU, né, que é uma organização internacional que, né, reconhece todos os países do mundo, enfim. Através dessa assembleia que houve lá na Assembleia da ONU, dessa reunião que aconteceu na Assembleia da ONU, os países que formavam BRIC, ainda BRICS não, 2006 ainda era BRIC, os países do BRIC começaram a se reunir, a discutir ações ali para eles, né? Beleza, começou em 2006 isso. Professor, o que é que caracteriza esses países? Tipo assim, o que é que eles têm em comum? Para que no ano de 2001 dissessem que eles iriam ser as maiores economias do mundo no futuro. Porque eles são economias emergentes, todos, sem exceção, são economias emergentes. Dentro daquele grupo de países de economias em desenvolvimento, que subdividem em dois tipos, economias emergentes e economias menos desenvolvidas, nós temos todos eles são economias emergentes, todos. Então, uma coisa que Ô, Ana Beatriz, mas e a China? Não é considerado um país desenvolvido. Sério? Uhum. A China é um país muito rico em níveis econômicos. Mas econômicos de quê? Das empresas chinesas, tanto no setor público quanto no setor privado. Mas é um dos países que existe muita desigualdade social, existe muita pobreza na China. O salário dos chineses é um dos salários mais baixos entre os países aí emergentes. Inclusive, em alguns setores da China, o salário do chinês é mais baixo do que o salário do brasileiro, para vocês verem. Meu Deus! Lá existe muita desigualdade, muita pobreza. É um país de mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Diga aí administrar tudo isso. Né? Mas eles não são ainda um país desenvolvido. Então, todos os países do BRICS, todos, até a África do Sul, são países de economias emergentes. Né? Então, isso eles têm em comum. São economias emergentes. E também, outra coisa que eles têm em comum é que são países que estão crescendo muito, né? Desde o ano 2000 até o nosso momento atual, são países que vêm crescendo muito a níveis econômicos. Tanto da produção agrícola, quanto da produção de mineração, quanto na produção industrial, principalmente industrial, certo? Então, eles têm isso em comum. No livro de vocês, cita alguns pontinhos aí, alguns dados recentes sobre o BRICS, que eu gostaria da gente ler, né, que nós lêssemos aqui. Ok. Primeiro pontinho, alguém pode ler? Eles abrigam 73% da população mundial. Olha aí. Esses 5 países juntos abrigam mais de o quê? Mais de 50% da população do mundo inteiro. Só eles 5. Nós temos quase 200 países no mundo. Segundo pontinho. Ocupam um território que corresponde a 24% do planeta. Muita coisa, né? Só eles 5. Aí, terceiro pontinho. São responsáveis por cerca de 23% do PIB mundial. Ou seja, PIB quer dizer Produto Interno Bruto. Tudo que é produzido dentro de cada país desse. Ou seja, sua economia. Tudo que for produzido internamente dentro de um país, seja um bem, seja um serviço, que gere money, que gere dinheiro, vai ser contado para o seu PIB, PIB do seu país. Então, tipo, o PIB do Brasil é 2,5 bilhões de dólares no ano de 2020, professora. Certo? Isso quer dizer o quê? Que tudo que foi produzido, somatório, a soma de tudo que foi produzido aqui dentro do Brasil, seja por empresa nacional ou estrangeira, mas que produziu aqui dentro, ele é interno,
conta para a nossa economia, para o nosso PIB, certo? Então, olha aí, esse dado diz o seguinte, que esses 5 paizinhos do BRICS, eles são responsáveis por 23% de toda a economia mundial, 23%, só esses 5 países, certo? Isso é muita coisa. Aí, quarto pontinho. Tiveram um crescimento de 600% no volume de exportação entre 2001 e 2016. Pouco, né? Bem pouquinho. Tipo assim, só 600% a gente aumentou as nossas exportações. Só isso. Nada, não é quase nada. 600%. Último pontinho. Comercializam essencialmente matérias-primas, gêneros alimentícios e alguns artigos manufaturados, como minério de ferro, soja, carne e petróleo. Minério de cobre, equipamentos eletrônicos, peças de automóveis, calçados e vestuários, entre outros. Opa! Vocês estão vendo que eles praticamente conseguem produzir e exportar todo tipo de produto, tanto primário, produto do setor primário, tipo agricultura, pecuária, extrativismo mineral, vegetal, eles conseguem exportar produtos do setor primário, conseguem exportar produtos do setor secundário, que é a indústria, secundária é a indústria, e eles também conseguem exportar alguns tipos de serviços, tá aí no setor terciário da economia, comércio, serviços, setor terciário. Então, tipo, são países que conseguem exportar de tudo, né? De tudo um pouco. Mas, principalmente, é claro que existe divergência. Tipo assim, é claro que existe uma diferença entre um país e outro. Você não vai comparar, tipo, o desenvolvimento industrial da China com o Brasil. A China realmente tem um setor industrial bem mais desenvolvido do que o nosso. Mas é claro que os dois são países que estão crescendo muito hoje em dia. É claro que esse ano vai ter uma retração na economia, né? De todos os países do mundo. Eu não estou considerando isso, não. A pandemia e tudo mais. Sim, aí vamos lá. Professora, todo ano tem uma cúpula entre eles, porque aqui está falando de uma cúpula. Está dizendo, ó, nona cúpula. Em 2017 houve a nona cúpula em Xiamen, na China. É verdade isso? Eles se reúnem através de uma cúpula anual? Sim. Uma cúpula seria o quê? Uma cúpula do BRICS. Seria tipo uma grande reunião de todos os presidentes, né? Os chefes de governo de estado participam? Exatamente. Todo ano, desde 2009, começou a primeira cúpula do BRICS foi em 2009, certo? Desde 2009 até 2019, já ocorreram 10 cúpulas, ou seja, 10 grandes encontros do BRICS, onde todos os países participaram, né? Os presidentes aí dos países, os chefes. E, detalhe, a última cúpula foi em 2019. Foi agora, salvo engano, dezembro de 2019, a última cúpula. Né? A próxima, possivelmente, vai ser no finalzinho desse ano. Eu ainda não vi se eles marcaram já a próxima, mas todo ano tem uma cúpula. Tem uma grande reunião desse organismo aí, do BRICS. Professora, mais alguma coisa sobre o BRICS? Sim. Vamos falar outra coisa. Vamos falar agora do Brasil no BRICS. No ano de 2017, as importações brasileiras, importação quer dizer o quê? Aquilo que o Brasil compra. Importar é comprar. As importações brasileiras originárias do BRICS. O que é que o Brasil mais comprou do BRICS? O que é que o Brasil comprou mais dos países que fazem parte do BRICS? Comprou aparelhos elétricos para telefonia, adubos minerais e químicos. Isso foi o que o Brasil mais comprou dos países do BRICS. E o que é que o Brasil agora ele investe mais dentro do BRICS? Ó. O Brasil, ao aprofundar a sua parceria comercial com outros países do BRICS, visa investir em quê? Área de saúde, ciência, tecnologia. Inovação, energia, a fim de melhorar seus índices econômicos e sociais. Ou seja, o Brasil ele não pensa apenas, estando dentro do BRICS, não pensa apenas em cooperação econômica entre esses países. Nós pensamos também em desenvolver alguns setores sociais, como saúde, educação, né, que são essenciais para a gente. Ciência, tecnologia. E outra coisa que não está no livro de vocês podem acrescentar aí, o Brasil também vem investir em duas outras coisas. Dentro aí do BRICS, né? Dentro do BRICS, nós estamos investindo em duas coisas. Economia digital, estamos investindo em economia digital e em crimes transnacionais, né? Em acabar com os crimes transnacionais. São duas coisas que são pautas de discussão dentro do BRICS pelo Brasil. Pauta, tipo, que o Brasil discute dentro do organismo. Economia digital e crimes transnacionais. Pode anotar aí. Economia digital e crimes transnacionais. São duas coisas pelas quais o Brasil vem lutando também, né, para acessar, para acabar. Crime transnacional é o quê, professora? É um crime que transcende a nossa fronteira? Exatamente.
que vai além da nossa fronteira. Pronto. Pronto? Agora vamos para o último tópico, dispersão espacial da indústria. Eita, esse tópico é massa. Vai falar sobre o quê? Vai falar que... Lembra que no início do tema eu disse o seguinte, que às vezes a gente compra alguma coisa e não sabe onde é que aquele produto foi fabricado, nem sabe o caminho que ele percorreu até chegar às nossas casas. Por que isso acontece? Exatamente por causa disso aqui. E eu falei também na última aula, penúltima aula, que os produtos hoje em dia, eles talvez, né, não cheguem mais com made in, fabricado em tal lugar. Por quê? Porque a tendência é que os produtos eles sejam fabricados por partes em vários países do mundo. Por isso que o tópico do livro de vocês agora vai ser dispersão espacial da indústria. Professor, o que é isso? Dispersão. Dispersão seria porque as indústrias elas estão espalhadas. Elas se espalham através das filiais. O que seria uma filial de indústria? Vocês sabem o que é uma filial de indústria? Ou preciso falar sobre? Filial é tipo... não sei explicar, mas é quando tem tipo outra Instalação? em outro local, Em outro mas não local. seja a mãezona de todos, vamos dizer assim, mas é uma parte daquela empresa, né? Tipo assim, é uma nova instalação daquela empresa que foi feita em um outro local, que foi colocada, que foi construída em um outro local. Pronto. Exatamente isso. Eu já falei para vocês o que são empresas transnacionais, não foi? Empresas transnacionais são empresas o quê? Que estão espalhadas pelo globo. Elas são uma grande característica da globalização. As primeiras empresas surgiram no século XIX, essas primeiras empresas transnacionais no século XIX, ainda bem antes dessa fase da globalização que a gente está, né? Dessa fase atual. Mas as transnacionais só se tornaram muito conhecidas, muito disseminadas, espalhadas no mundo mesmo, no século XX. Principalmente aí depois da Segunda Guerra Mundial, elas começaram a se espalhar muito, maciçamente, pelo mundo inteiro. Toda empresa transnacional, o nome transnacional quer dizer o seguinte, que é uma grande indústria, uma grande empresa, né, que pode produzir determinado tipo de produto, ou ela pode ela pode vender um serviço, certo? Essa empresa, geralmente, ela possui uma sede no seu país de origem, ela possui uma sede no seu país de origem, né, que geralmente é um país desenvolvido, mas não quer dizer que só acontece, né, só todas as empresas transnacionais vão estar localizadas em países desenvolvidos. Não é assim. Por exemplo, o Brasil tem a Petrobras, que é uma empresa transnacional, ou seja, que a produção dessa empresa, da Petrobras, ela vai além do território brasileiro. Por isso que ela é transnacional. Transcende a nossa fronteira, ou seja, o país de origem dela. Mas toda a lucratividade da empresa, tudo que ela lucrar, que ela ganhar, mesmo sendo espalhada aí, estando em outros países, vem para a sua sede. Tudo vem para a sua sede administrativa. O money todinho da empresa vai para a sua sede. Professora, então, o que é que essas empresas, essas indústrias, elas vão fornecer para os países que elas se instalam? O que é que elas fornecem? Elas geram o quê nos países que elas se instalam? Geralmente países mais pobres do que o seu país de origem. Elas fornecem o quê? Trabalho. Geram emprego, Elas geram emprego. Realmente elas geram emprego. Pode aumentar também, né, de certa forma, o mercado consumidor ali daquele país, porque se as pessoas vão trabalhar, elas vão ganhar dinheiro para trabalhar, elas vão vender sua força de trabalho. Nós já vimos que no capitalismo boa parte das pessoas vendem sua força de trabalho em troca de uma remuneraçãozinha. E aí essas pessoas, como a empresa gera emprego, se ela gera emprego, ela gera o quê? Salário. Se ela gera salário, as pessoas vão comprar. Então, vai haver uma movimentação ali, vai haver uma movimentação do comércio, promovida, de certa forma, por essa empresa, de modo indireto. E aí, além disso, ela pode fazer o que mais? Em alguns países, existe uma troca de tecnologia. A empresa, para se instalar lá, geralmente o país faz um acordo entre elas. Vocês vão se instalar aqui, mas vocês têm que mostrar aí a tecnologia que vocês estão utilizando, como é que vocês estão produzindo. O único país que eu conheço, né, que eu tenho mais conhecimento sobre, que fez isso, se deu muito bem, foi a China. Mas o Brasil não faz isso, por exemplo. A gente não pede a tecnologia. Pode vir se instalar aqui de boas, tranquilinho, aproveita o que a gente tem, pode destruir a natureza, que a gente não liga não, pode vir, de boas. Inclusive, essas empresas, elas se aproveitam de vantagens que certos países oferecem. Elas vão em busca de vantagens, na verdade. Por exemplo, o país que tem uma legislação ambiental flexível, tipo o nosso país. Tem alguém falando bate-papo? Sim, não.
Professora, países que têm legislação ambiental flexível significa dizer o quê? Existem leis ambientais no nosso país? Existem. Mas existe uma fiscalização muito forte, existe penalidades muito altas, assim, graves para crimes ambientais no Brasil? Não, não existe. Não existe. Você pode ter até escrito em lei, né, que existe isso, isso e aquilo. Mas você vai ver que o nosso país não é um país assim de leis muito rígidas, uma fiscalização muito rígida. Então, países que oferecem essa legislação assim, ambiental flexível, né, que não liga muito para o meio ambiente, as empresas amam, elas adoram. Então, além disso, elas vão em busca de matéria-prima para seus produtos, vão em busca de quê? De mão de obra barata, vão em busca de posição estratégica, tipo assim, áreas onde tenha portos, né, portos, ou seja, uma posição geográfica estratégica. Vão em busca de incentivos que geralmente o país oferece, né? Venha para aqui, incentivos fiscais. Venha para aqui que eu dou tanto para você começar a produzir. Venha para aqui que vocês não precisam pagar imposto, né? Sobre exportação, sobre importação. Pode vir, de boa, a gente está tranquilo aqui. Se vocês quiserem vir, eu instalo sua empresa, eu produzo aqui, eu fabrico a sua empresa aqui todinha, né? Eu monto sua empresa e vocês podem ficar aqui de boa, tá? Não tô nem aí, certo? Isso pode acontecer. Por quê? Porque cada paizinho, ele geralmente busca atrair essas empresas porque gera emprego. Se gera emprego, gera renda. Se gera renda, movimenta o comércio dentro daquele país. É basicamente isso. E aí, professora, por que hoje em dia os produtos eles são confeccionados em várias partes do mundo? Porque fica mais barato para a empresa, ela consegue lucrar mais, dispersando a indústria, né? Espalhando a produção, ela consegue lucrar mais? Consegue. Deixa eu ver se eu encontro uma questão aqui, bem famosinha do Enem, que ela fala sobre isso. Um produto é fabricado não sei onde, não sei onde. Ana, Oi? você vai fazer a chamada? Vou, mas ainda falta 5 minutos. Ok. Já. Globalização no Enem. Um produto é fabricado... Não. Pra mim tinha algum canto falando isso no livro. Não lembro como é que era. Mas enfim, deixa eu dar um exemplo. Imagine uma coisa. Você compra um celular, você compra um iPhone, certo? Você vai comprar um celular da Apple. Certo. O que acontece? O celular geralmente vem dizendo assim. O meu veio dizendo que foi fabricado na China. O meu, o que eu comprei, vou dizer que foi fabricado na China. Mas esse produto, ele não é totalmente fabricado na China. Geralmente, a matéria-prima vem de um outro país, é fabricada em outro país. Geralmente, a tela específica do celular vem de outro país. Aí, sei lá, a bateria é fabricada em outro país. O que mais? Resumidamente, todas as peças são fabricadas em países diferentes. Aí junta, geralmente em um país específico junta-se, geralmente na China, né, que a mão de obra é muito baratinha, eles juntam lá, as peças chegam até lá para eles montarem e exportar, ou seja, distribuir o produto. Aí geralmente a publicidade do produto é feita em outro país, tipo assim, a propaganda daquele produto é feita em outro país, aí outro país já distribui os produtos, ou seja, existe uma dispersão de toda a logística de produção e exportação dos produtos. E isso é a globalização. Isso é a nossa fase atual da globalização. Ela promove isso para as empresas. Por isso que é chamada de dispersão espacial da indústria. Falei de tudo isso? Falei, né? Falou. Aí, redução dos custos de produção e preço final dos produtos. Na verdade, esse preço final dos produtos, para mim, isso é tudo mentira. Porque tem produto que é muito caro. Mesmo sendo dispersado, a indústria sendo dispersada, espalhada pelo mundo, o produto ainda se torna muito caro. Imagine se não fosse, né? Imagina se não fosse.